Aula de homilética, Seminário CETAD, 19 de agosto de 2021, às 19 horas. Realização Igreja Pentecostal, Renovação dos Remidos, a cargo do pastor Vicente Félix. Ação filial ainda persistia. Embora não o considerava digno, planejava aos poucos conquistar o afeto do pai. 2. A recepção do pai. Antes mesmo de lhe dizer, faze-me como um dos teus trabalhadores, versículo 19, o pai ordenou aos servos, trazei depressa a melhor túnica e vesti-o com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegramo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Após o estudo minucioso desta parábola, para encontrar as divisões principais seguidas pelas respectivas subdivisões, finalmente só nos resta dar a esse sermão o título e o assunto. Como título escolhemos Deus aguarda o regresso do pecador egresso. O assunto é a volta do filho pródigo. Agora que finalizamos o desenvolvimento do nosso sermão, estamos prontos para organizar o nosso esboço. Título: Deus aguarda o regresso do pecador egresso. Assunto: a volta do filho pródigo. Tópico 1. Um jovem egresso. Item 1, por rebeldia. Item 2, por descontentamento. Item 3, por injustiça. Pronto, só fazendo uma observação, para nós passarmos aí o slide. Então aqui no item 1, a recepção do pai, né? Então, como foi que o pai recebeu ele? Então nós vamos, na nossa pregação, conforme o Espírito Santo for dando, nós vamos anotando. Aqui tem o exemplo do nosso professor, tá? Então, vejam que tudo que nós vimos agora sobre o filho pródigo foi o estudo, né? Aí, após o estudo minucioso dessa parábola, né? Eu estudei, pesquisei, montei lá todo o estudo. Então, agora eu vou fazer o quê? As divisões, né? Tá? E para fazer as divisões, eu vou dar um título. Ele deu aqui o título de Deus aguarda o regresso do Deus aguarda o regresso do pecador egresso, né? Que se foi, né? Saiu. Aí o assunto, tá? Então nós vamos tratar de quê? Do filho pródigo, vamos pegar como exemplo ele. Aí colocamos o primeiro tópico do que nós vamos pregar, um jovem egresso, tá? Um jovem egresso. Primeiro, por que ele foi? Por rebeldia. Por outro motivo que ele saiu, descontente, não estava gostando. 3, outro motivo, injustiça, né? Então ele achou melhor ir embora, como muitos fazem, né? Tá certo? Então, percebam que há um estudo, desse estudo tira-se o título ou o tema, depois o assunto, né? O que realmente nós vamos trabalhar, né? O filho pródigo, o acontecido do filho pródigo, né? Tá certo? Então vamos continuar na leitura agora, dona Rita. Espera aí. Pronto, veja lá. 4. Distante do lar. Tópico 2. Um jovem ingresso. Item 1, portanto, consciente. Item 2, portanto, arrependido. Item 3, portanto, convertido. Tópico 3. Um jovem regresso. Item 1, que chega ao lar. Item 2, recebido pelo pai. Olhando para o nosso esboço, percebemos que houve um progresso contínuo de ideias relacionadas à volta do filho perdido que foi achado. Verificamos também que todas as divisões e as subdivisões do esboço
foram tiradas unicamente do texto em pauta. Essa é a característica principal do sermão expositivo. Certo, então percebam que tem o momento da saída dele, que é analisado na pregação. Por que ele foi embora? Tem o momento dele lá onde ele estava, né? Que é o momento que ele, diz na linguagem popular, caiu a ficha, que ele viu que tinha errado, tudo que fez, né? Então ele, a consciência dele começa a mostrar para ele, né, o erro que ele cometeu. Aí vem o arrependimento, e quando ele se arrepende, então no coração dele ele se converte, ou seja, ele resolve então mudar e voltar para o Pai. E aí vem o regresso, né? São 3 momentos na vida dele: a saída, o momento que ele entendeu o erro que cometeu, e tem o terceiro momento, que é a volta dele para o Pai. Então a mensagem ela fica do filho pródigo desenvolvida nessas três subdivisões, né, ou 3 partes, tá certo? Com esses itens aí. É um exemplo para nós de como nós prepararmos uma mensagem, tá bom? Então o segundo, e aí é só para ficar bem firme. Então nós percebemos que o sermão expositivo ele é muito específico, ele especifica, ele dá muitos detalhes, né? Muito rico. Só que para se fazer um estudo, uma pregação assim, tem que estudar. E aí se estudou cada tópico desse, tá? O egresso, o ingresso e o regresso já vai estar na nossa mente. Nós vamos pegando os itens e já nós vamos lembrando, o Espírito Santo vai lembrando daquilo que nós estudamos, e vamos fazendo, definindo e fazendo as aplicações aquele momento conforme o Espírito Santo dá, e é uma maravilha de Deus, tá bom? Então é isso aí. O segundo exemplo de sermão expositivo, né? Vamos tomar aqui como exemplo a passagem de Mateus, e aí nós vamos ver no slide seguinte, certo? Segundo exemplo de sermão expositivo. Vamos tomar aqui como exemplo a passagem de Mateus 25, 1 a 13. Mas antes de entrarmos no cerne da questão, devo lembrar ao leitor que antes de iniciar o sermão, o pregador deve ler e meditar em toda a passagem bíblica que ele deseja interpretar para a igreja. Isso deve ser feito não somente com o sermão expositivo, mas também com todos os outros tipos de sermão. Após um estudo detalhado, concluímos que esta parábola trata-se da iminente volta de Cristo para arrebatar a igreja, que aqui é representada por um cortejo nupcial composto de 10 donzelas, num momento inapropriado. De tudo isso, destacamos 3 fatores principais. Um cortejo nupcial que à meia-noite entra em crise por se achar falido diante de Deus. E a seguir vamos desenvolver esse sermão apresentando suas divisões principais, bem como suas respectivas subdivisões. 1. Um cortejo nupcial. 2. A crise da meia-noite. 3. Falidos diante de Deus. Ao analisar a parábola e verificarmos seus pontos principais, observamos na primeira divisão principal um cortejo nupcial, que há 2 aspectos que se relacionam profundamente com ela. Amém. Só para nós aproveitar esse slide aqui já, tá certo? Então nós já sabemos que a parábola aqui é a parábola das 10 virgens. Então observem aí que ele, né, ou esse pregador, como é que ele leu o texto e qual foi o que foi que ele entendeu do texto, né, e quais são as inspirações, a inspiração que ele está recebendo, né? Então ele vê aqui ele faz aqui a subdivisão, as subdivisões. Primeiro, um cortejo nupcial, tá? Então era o noivo e a noiva, né, que representava a igreja, e ali eram as virgens. E ele observa aqui que houve uma crise ali, né, da meia-noite, tá certo? E ele também coloca aqui um segundo tópico, que é
falidos diante de Deus. Então, houve ali uma perda, né? 5 estavam preparadas e 5 não estavam preparadas, né? Então, perderam a oportunidade. E aí ele sugere aqui, ó, a primeira divisão principal, um cortejo nupcial, tá bom? E nós vamos agora para a página seguinte para entender mais. Dois, a crise da meia-noite. 3, falidos diante de Deus. Ao analisar a parábola e verificarmos seus pontos principais, observamos na primeira divisão principal um cortejo nupcial, que há 2 aspectos que se relacionam profundamente com ela, com 10 virgens, com uma única diferença. Na segunda divisão principal do texto da parábola, a crise da meia-noite, percebemos também 2 fatores que se destacam. 1, por falta de moralidade. 2, na hora do melhor sono. Na terceira divisão principal do nosso esboço, falidos diante de Deus, constatamos 2 motivos dessa falência. 1, por falta de experiência. 2, por falta de vigilância. Concluídas estas análises, observamos que o nosso esboço está completo com todas as suas divisões principais e suas subdivisões, todas originadas da mesma unidade bíblica e em concordância com a passagem bíblica a ser pregada. Escolhemos como título do esboço A Volta de Cristo. Título: A Volta de Cristo. Assunto: em qual situação nós estaremos? 1, um cortejo nupcial. Pronto, então ele leu o texto, ele entendeu o texto, fez as divisões, tá? E depois ele colocou itens nessas divisões, tá? E por fim ele escolhe o título, A Volta de Cristo, e o assunto. Então ele vai falar, porque a volta de Cristo tem muitos assuntos para se tratar, mas ele vai tratar exatamente em qual situação estaremos, ou seja, olhando para essas virgens, quando Jesus voltar, como é que nós vamos estar, né? Como é que você vai estar, ouvinte? Você está preparado? Você está vigiando? E aí você vai desenvolvendo, a pessoa vai desenvolvendo aquilo que Deus falou com ele no texto, certo? Então aí são exemplos para nós entendermos e desenvolver um esboço conforme Deus nos concede, né? Tá bom? Título: A Volta de Cristo. Assunto: em qual situação nós estaremos? Tópico 1, um cortejo nupcial. Item 1. Item 1, com 10 virgens. Item 2, com uma única diferença. Tópico 2, a crise da meia-noite. Item 1, por falta, ele decide ir em busca de Abraão. Na continuação do nosso estudo, notamos um 4º fator incisivo. Deus perdoou Abraão e com ele renovou sua aliança. E que essa aliança foi selada com a marca da circuncisão, significando que ele deveria eliminar carne, aquilo que o fez quebrar a primeira aliança. Em face do que estudamos, podemos então montar a primeira parte do nosso esboço, constituído das divisões principais, extraídas unicamente do capítulo 17 do livro de Gênesis. Tópico 1, um Deus todo-poderoso. Tópico 2, um Deus que corrige seus servos. Tópico 3, um Deus que busca. Tópico 4, um Deus que faz aliança. A primeira divisão principal do nosso esboço, um Deus todo-poderoso, nos sugere, de acordo com a linha de raciocínio do texto, no mínimo 2 subdivisões. Item 1, para cumprir com o que promete. Item 2, para dar filho.
Na segunda divisão principal, um Deus que corrige seus servos, nos faz entender que Abraão foi corrigido pelos seguintes motivos. Item 1, por quebra de aliança. Item 2, por incredulidade. Item 3, por desobediência. Item 4, por precipitação. Na terceira divisão principal, um Deus que busca, entendemos que mesmo tendo Abraão se distanciado do Senhor por um período de 13 anos, o Senhor teve misericórdia dele e foi à sua procura. Verificamos também que a busca de Deus por Abraão foi com um propósito. Isto feito, podemos fazer nessa terceira divisão principal, no mínimo 2 subdivisões. Item 1, por misericórdia. Item 2, com propósito. Na quarta divisão principal, um Deus que faz aliança, observamos que na aliança de Deus com Abraão, houve 2 pontos de destaque que escolhemos para usarmos no nosso sermão como subdivisões. Amém. Aproveitando aqui o slide aqui da página 62, quero que as irmãs observem comigo aqui, quando diz assim, ó, na terceira divisão principal, um Deus que busca, entendemos que que mesmo tendo Abraão se distanciado do Senhor por um período de 13 anos, então ele vai construindo o esboço com base no que o texto está falando. Então, quando ele chega aqui, aí, primeiro, por misericórdia, com propósito, ele está falando tudo que ele está definindo, ele está fazendo a divisão, a subdivisão, está colocando os itens, é tudo com base no texto. Não é simplesmente pensar e falar, não, tem que ter a ver com o texto. Isso é muito importante nós observarmos, certo? Na quarta divisão principal, um Deus que faz aliança, observamos que na aliança de Deus com Abraão, houve 2 pontos de destaque que escolhemos para usarmos no nosso sermão como subdivisões. Item 1, com exigência. Item 2, com promessas. Depois de estudar o capítulo 17 de Gênesis, o qual derivou todas as divisões principais e as subdivisões, concluímos que o encontro de Deus com Abraão foi motivado pela sua desobediência, coabitando com Agar para dela ter um filho. Sendo assim, o título ideal para esse sermão é Eliminando a Carne. O assunto que escolhemos foi Aliança Renovada. Ao encontrar no texto bíblico todas as peças para construir o corpo do nosso sermão, podemos então montá-lo assim. Título: Eliminando a Carne. Assunto: Aliança Renovada. Tópico 1, um Deus Todo-Poderoso. Item 1, para cumprir com o que promete. Item 2, para dar filho. Tópico 2, um Deus que corrige seus servos. Por quebra de aliança. 2, por incredulidade. 3, por desobediência. 4, por precipitação. Tópico 3, um Deus que busca. Item 1, por misericórdia. Item 2, com propósito. 4, um Deus que faz aliança. Item 1, com exigência. Item 2, com promessas. Vai. Agora que nosso sermão ficou pronto, olhamos para ele como alguém que olha para a construção de uma casa e observa que tudo ficou alinhado, cada peça em seu lugar necessário, em perfeita harmonia. Quarto exemplo de sermão expositivo. Para esse sermão, nós selecionamos o Salmo 23. Lendo e relendo esse salmo, descobrimos os seguintes pontos principais relacionados às qualidades do pastor do salmo. Um pastor provedor, versículos 1 a 3. 2. Um pastor que nos guia, versículo 3. Tópico 3. Um pastor presente, versículo 4. Tópico 4. Um pastor misericordioso, versículo 6.
Na continuação do estudo desse salmo, observamos 3 pontos de destaque na primeira divisão principal. Item 1, que supre nossas necessidades. Item 2, que nos alimenta. Item 3, que sacia nossa sede. Na segunda divisão principal do salmo, encontramos 2 qualidades fundamentais no referido pastor. Item 1, por caminhos certos. Item 2, por amor. E da terceira divisão principal, extraímos 3 fatos relacionados a ela. Item 1, para nos corrigir. Item 2, para nos proteger. Da terceira divisão principal, extraímos 3 fatos relacionados a ela. Item 1, para nos corrigir. Item 2, para nos proteger. Item 3, para nos consolar. Na quarta divisão principal, encontramos na qualidade do pastor 2 pontos de ligação. Item 1, que nos perdoa. Item 2, que cancela nossas culpas. Finalizando nossa pesquisa, depois de encontrar todos os pontos principais do Salmo 23, decidimos dar a esse sermão o seguinte título: O Salmo da Ovelha. Para o assunto do nosso sermão, nós escolhemos o Bom Pastor. A seguir, só nos resta montar o esboço do nosso sermão e levá-lo ao púlpito da igreja a fim de comunicá-lo ao povo de Deus. Título: O Salmo da Ovelha. Assunto: o Bom Pastor. Item 1, um pastor provedor, versículos 1 a 3. Item 2, item 1, que supre nossas necessidades. Item 2, que nos alimenta. Item 3, que sacia nossa sede. Tópico 2, um pastor que nos guia, versículo 3. Item 1, por caminhos certos. Item 2, por amor. Tópico 3, um pastor presente, versículo 4. Item 1, para nos corrigir. Item 2, para nos proteger. Item 3, para nos consolar. Tópico 4, um pastor misericordioso, versículo 6. Item 1, que nos perdoa. Item 2, que cancela nossas culpas. Agora que nosso sermão ficou pronto, olhamos para ele como alguém que olha para a redação de uma poesia, onde tudo se rima convergindo para uma única finalidade. Amém. Então, perceberam aí, irmãs, que ele escolheu aí o Salmo 23, o tanto de tópicos, de itens que pode ser trabalhado dentro dos Salmos. Então, sempre pensando assim, eu li um texto, eu vou estudar o texto. Depois eu vou tirar o título, vou tirar o assunto e vou fazer as subdivisões com base no que eu estudei no texto, sem sair do texto, tá? Então, se as irmãs perceberem, quando lê-se o Salmo 23, repete muito, enquanto que tem muitos assuntos ali dentro que pode se explorar, né, irmã Rita? Tá? Então é importante, o pregador ele tem que estudar, ele tem que cavar mesmo, cavucar, como diz, para poder saber o que o texto está falando e quais são as lições que podemos tirar desse texto, ok? Então nós vamos ficar aqui na página 65, né? Vamos deixar para iniciar na próxima aula esse quinto exemplo do sermão expositivo, tá? E aí, vamos trazer já um exemplo desse daí para a próxima aula, tá bom? Vocês vão trazer um sermão temático, um sermão textual e um sermão expositivo, tá? Então tá aí, ó. O material está todo disponível, as irmãs podem estudar e preparar 3 sermões, um temático, outro expositivo e outro expositivo e textual. Só que antes de iniciar cada um, dê um significado assim bem simples de cada um e depois monte um esboço, tá bom? Hã?
O que é um sermão temático, o que é um sermão textual e o que é um sermão expositivo. Aí, sermão temático, dá o significado e faz um esboço. Sermão textual, dá o significado, assim, uma frase que dá um significado, faz o esboço. E o sermão expositivo, uma frase que dê um significado de sermão expositivo e faça um esboço do sermão expositivo. Tá bom? E assim nós encerramos hoje a nossa aula, né, de homilética, mais uma aula. Que Deus abençoe a todos. Estude conosco, em nome de Jesus.